Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos estar trazendo uma breve explicação de cada versículo para que você possa ter o entendimento, que você possa compreender o que as Sagradas Escrituras dizem em Gálatas, capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia, você pode estar acompanhando a sua Bíblia, mas também nós vamos estar aqui mostrando no vídeo. Você pode estar assistindo aí no seu celular ou computador, da onde você estiver assistindo. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler o verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Digo mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Aqui em Gálatas, capítulo 1, Paulo vai trazer aqui uma comparação sobre os herdeiros de uma família. Paulo vai dizer que quando um herdeiro de uma família ele é menor de idade, esse herdeiro é tratado como escravo, mesmo que ele seja dono de tudo. Mas, como ele é menor de idade, ele vai ser tratado como escravo. Paulo está fazendo isso, essa comparação em relação aos cristãos. Antes de Cristo vir a esse mundo, antes de Cristo vir, Paulo vai mostrar que nós éramos considerados como escravos. Mesmo a gente sendo filho de Deus, nós estávamos em um estado de servidão espiritual. Nós não tínhamos condição de desfrutar da herança que nos pertencia. Então Paulo está mostrando a nossa realidade. Antes de Cristo vir, nós éramos como filhos menores de idade. Não tínhamos possibilidade de desfrutar, de tomar posse da herança daquilo que nos pertencia. Vamos ver agora o verso 2. O verso 2, Paulo vai dizer assim: e quando é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Aqui no versículo 2, Paulo vai mostrar que quando um herdeiro ele é menor de idade, ele está sob a supervisão de tutores, de pessoas que vão administrar, que vão cuidar ali, até um tempo determinado. O tempo determinado ele fala pelo pai. Paulo está falando aí dos crentes, dos cristãos, que antes de Cristo, esses cristãos estavam debaixo da lei. A lei servia como esse tutor, como esse administrador, que nos guiava até o tempo determinado por Deus. Que tempo é esse? O tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a lei, ela era uma espécie de tutor, era uma espécie de supervisor que nos guiava até a vinda de Cristo. Versículo 3 vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, olha o que Paulo está dizendo, e que existe a questão da idade espiritual, mas ele não está falando isso numa cronologia de tempo. A pessoa 1 ano, 2 anos de crente, é menino. Ele está falando em relação à libertação espiritual. Ele vai dizer aqui: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Aqui no versículo 3, Paulo vai continuar essa explicação dele, fazendo essa analogia, falando que antes da vinda de Jesus, nós que eu falo, todos os cristãos, todas as pessoas, estavam escravizados debaixo de princípios elementares deste mundo, que são o quê? Tradições religiosas, práticas culturais, mas nenhuma tradição religiosa, nenhuma prática cultural poderia trazer a verdadeira libertação espiritual. Aí vamos ver aí no verso 4, que ele vai complementar e trazer melhor essa explicação para nós. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Aqui no versículo 4, Paulo vai mostrar o momento crucial, o momento importante da história, que é o momento da redenção humana, quando Deus envia seu filho, Jesus Cristo, a esse mundo. E esse evento, Paulo vai mostrar que ocorreu no tempo perfeito de Deus. Estava tudo de acordo com o plano de Deus, o propósito de Deus. Jesus nasceu de acordo com o tempo que Deus tinha estabelecido para ele nascer. Aí Paulo vai dizer que Jesus nasceu de uma mulher, Maria, como acredito que todos nós conhecemos a história. Paulo vai mostrar que ele viveu debaixo do domínio da lei. Só que Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Vivendo debaixo da lei, ele foi o único
que conseguiu cumprir toda a lei perfeitamente. Vamos ver agora o verso 5. Para libertar os que estão debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aqui no versículo 5, Paulo vai mostrar o propósito da vinda de Jesus. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Foi nos resgatar debaixo do domínio da lei, foi nos resgatar, nos tirar do domínio da lei, trazer a libertação espiritual, possibilitando que cada um de nós, por meio de Cristo, nos tornássemos filhos de Deus. Então Paulo vai mostrar a obra aqui, redentora de Cristo, que é o que? Nos tornar herdeiros da promessa e membros da família de Deus. O versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Aqui no versículo 6, Paulo vai destacar que por meio dessa obra redentora de Jesus Cristo, nós cristãos somos adotados como os filhos de Deus. E ele vai mostrar que a prova dessa adoção, a testificação que nós de fato somos filhos de Deus, é que Deus envia o Espírito Santo aos nossos corações, ao coração dos cristãos. Todos os cristãos, todos que professam fé em Cristo, recebem o Espírito Santo e se tornam filhos de Deus. E ele vai dizer, permitindo-lhe clamar, Abba Pai, ou meu Pai. Então ele está falando aí de uma relação íntima, de algo pessoal, de uma intimidade que nos aproxima de Deus. Aí a gente vai poder reconhecer Deus como nosso Pai, ter aproximação de Deus. O verso 7, Paulo vai dizer assim, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Forte, isso aqui é forte demais. Paulo vai mostrar que por meio de Cristo, nós cristãos não somos mais escravos da lei. Você não é mais escravo da lei. Você não é mais escravo do pecado. Paulo está dizendo que nós cristãos somos considerados filhos de Deus. E como filhos de Deus, ele vai mostrar que nós temos direito à herança que Deus tem para compartilhar conosco. Nós temos direito às riquezas espirituais que Deus prometeu por meio da sua palavra. Vamos ver agora o verso 8. O verso 8 diz assim, no passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Aqui no versículo 8, Paulo vai lembrar os Gálatas que anteriormente, antes deles terem conhecido a Cristo, antes deles ter fé em Cristo, vai mostrar que eles estavam ali afundados na ignorância espiritual. Paulo vai mostrar que eles serviam a falsos deuses, a ídolos criados por mãos humanas e tantos outros. Paulo vai mostrar que os Gálatas estavam numa escravidão espiritual e que eles eram incapazes de conhecer o Deus verdadeiro e eram incapazes de desfrutar do seu amor e da sua liberdade. O versículo 9, Paulo vai dizer assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravo deles outra vez? Então aqui no versículo 9, Paulo vai aqui questionar os Gálatas, porque depois deles ter conhecido a Deus, ter experimentado a liberdade em Cristo Jesus, agora eles estão voltando para os ensinamentos legais, para os ensinamentos de religião que aprisionava ele. Então Paulo vai aqui advertir eles. Eles estão fazendo uma regressão espiritual, estão retrocedendo, estão agora confiando em princípios humanos, em vez de confiar na graça salvadora de Cristo Jesus. Eles estão agora querendo ser salvos, aceitos por Deus, por meio de dogmas, de práticas religiosas, e Paulo vai mostrar que isso é um retrocesso, porque eles conheceram que a verdadeira salvação é por meio de Cristo, que quem de fato liberta a pessoa espiritualmente é Cristo, não são os dogmas, não são as festas religiosas, as práticas religiosas, mas é Cristo Jesus que traz a verdadeira libertação. Vamos para o versículo 10. Paulo vai dizer assim, por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações do ano? Aqui é o que nós estávamos falando.
Paulo aqui vai repreender os Gálatas. Por quê? Porque eles estão aqui observando, dando importância a festividades religiosas judaicas. Como? Que ele fala dias, né? Estão observando dias, meses e anos, época. Ele está falando aqui do sábado, gente que guardava o sábado. Paulo vem mostrar que Jesus vem nos libertar da lei, não precisa mais guardar o sábado. E ele está dizendo, por que vocês agora estão dando tanta importância a dia, mês e ano? Voltou a guardar o sábado, celebrações de lua nova, festas religiosas, ano sabático. Paulo está dizendo que esse retorno a essas práticas e rituais era uma forma de escravidão espiritual. Fazendo isso, os Gálatas estavam negando a liberdade que eles tinham em Cristo, porque agora o nosso descanso não é mais em um dia, o nosso descanso está em Cristo, porque Ele é o verdadeiro descanso. Ele nos libertou das tradições religiosas, Ele nos libertou da lei, para que de fato nele nós possamos encontrar a paz com Deus. Verso 11, o verso 11, Paulo vai dizer o seguinte: estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Eita, Paulo aqui agora, sabe, ficou muito chateado, mostrou aqui a sua preocupação. Ele vai dizer que todo o seu esforço, todo o seu trabalho, que trabalho, bispo, de compartilhar o evangelho aos Gálatas, mostrar que a salvação vem por meio de Cristo, que só Cristo pode salvar, que isso é graça, isso é favor imerecido de Deus dado a eles. Paulo vai dizer, olha, vocês se afastaram do evangelho e agora vocês estão voltando para a lei. E Paulo se preocupa, porque ele diz assim, será que foi em vão? Será que eu trabalhei para nada? Porque se eles continuassem assim, se afastando do evangelho, dando ouvido a pessoas que estavam levando eles a praticar a lei, Paulo está dizendo, meu trabalho com vocês foi em vão. Verso 12. O verso 12, Paulo vai dizer assim, meus irmãos, peçam que sejam como eu, afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. É forte, viu? Paulo aqui no verso 12 vai apelar aos Gálatas que entendam ele, que aceitem ele como um irmão em Cristo, lembrando que não foi por nada negativo que fizeram contra Paulo ali, que Paulo compartilhou o evangelho com eles. Paulo vai mostrar que ele compartilhou o evangelho com os Gálatas por amor, por preocupação, pelo bem-estar espiritual deles. Então Paulo vai mostrar isso, que eles se atentassem para isso, não foi por vingança, por ódio não, foi por amor, por Paulo gostar deles, que Paulo queria ver eles salvos, que Paulo compartilhou o evangelho com eles. Verso 13, lembram que foi que lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente. Aqui no versículo 13, Paulo vai pedir aos Gálatas, né, que lembre que quando ele estava doente, Paulo, mesmo doente, Paulo foi ali, pregou o evangelho, estava com alguma enfermidade ali, física, eu acredito, e Paulo vai mostrar o seu compromisso, doente e pregando o evangelho, preocupado com a salvação, preocupado com a vida espiritual dos Gálatas. Paulo, doente, se esforçou para poder pregar o evangelho ali aos Gálatas. O verso 14, Paulo vai dizer assim, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. Meu Deus, é forte. Paulo aqui vai mostrar aos Gálatas, né, a recepção que ele teve, calorosa, respeitosa. Apesar de Paulo estar doente, mostrar ali a sua debilidade física, Paulo está dizendo que os Gálatas receberam Paulo ali como um enviado de Deus, até mesmo como se fosse o próprio Cristo. Paulo está mostrando, puxa, vocês me trataram com tanto amor, e Paulo está mostrando a gratidão pela mensagem do evangelho que ele havia trazido ali aos Gálatas, como ele foi bem recebido, bem tratado pelos Gálatas. Tá? Lembra de quando vocês me trataram, quando eu cheguei aí doente, vocês foram tão bons comigo, parecia que eu era o próprio Cristo. O verso 15, Paulo vai dizer o seguinte, e como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Olha, Paulo está mostrando aqui que os Gálatas estavam tão felizes ali com a presença dele estar compartilhando o evangelho, estavam entusiasmados, e Paulo fala que eles estavam tão felizes com Paulo, com o evangelho que estavam recebendo, que se eles pudessem, eles arrancavam os próprios olhos deles e davam para Paulo. Se dissesse assim, olha,
para Paulo ficar bom, tem que dar os olhos de vocês. Eles davam, porque eles estavam tão felizes com o que estava recebendo ali, mostrando a alegria, a comunhão espiritual que eles estavam compartilhando. O verso 16, Paulo vai dizer assim: será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Tem gente que é assim, né? A gente fala a verdade e aí a gente parece que é inimigo das pessoas. Paulo está questionando aqui a fraqueza deles. Paulo está dizendo, será que eu me tornei inimigo de vocês por eu falar a verdade? Paulo está dizendo, eu estou preocupado com vocês. O que eu falei foi por amor, foi para corrigir vocês, não é para prejudicar. Verso 17. Verso 17, Paulo vai dizer assim: esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por ele o mesmo interesse que eles sentem por vocês. E esses homens aqui, que Paulo está dizendo aqui no verso 17, isso mesmo, verso 17, Paulo está dizendo aqui, Paulo está advertindo sobre os falsos mestres. Eram pessoas que estavam tentando ali influenciar os Gálatas a obedecer à lei como mandamento para a salvação. Que mesmo eles sendo cristãos, crendo em Jesus, eles precisavam obedecer à lei para a salvação. E Paulo estava dizendo ali que esses homens estavam buscando um bem-estar entre os Gálatas ali, que eles estavam procurando seguidores para si mesmo. Paulo estava dizendo para eles ficarem atentos, cuidado com esses homens aí. Esses homens aí querem ser bajulados, eles querem ser seguidos, idolatrados, sabe? Eles querem se fazer homens aí reconhecidos diante de vocês. O verso 18, Paulo vai dizer assim: é bom vocês terem um interesse sincero, sempre e não somente quando estou com vocês. Aqui no verso 18, Paulo vai incentivar os Gálatas a ter um desejo ali, um zelo espiritual, não somente quando Paulo estava presente com eles, porque quando Paulo estava com eles, procuravam ser pessoas íntegras, sinceras, zelosas, mas na ausência de Paulo, caíram no descrédito. Então Paulo vai dizer que a fé ela tem que ser ativa e constante. Ela não depende da presença de um líder espiritual. Porque o pastor chegou, meu Deus, o pastor chegou, vamos a roupa, cuidado da roupa, não sei o quê, isso, cuidado com isso, isso não pode. Não, independente de pastor, de pessoas, eles tinham que ter o compromisso deles espiritual com Deus. Vamos agora para o verso 19. Verso 19, Paulo vai dizer assim: meus queridos filhos, estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Aqui no verso 19, Paulo vai expressar o seu profundo desejo de ver o caráter de Cristo ali formado nos Gálatas. E ele vai mostrar ali, comparando ali, fazendo ali uma metáfora, né? Vai comparar sua preocupação com um processo doloroso de parto. Vai dizer, estou sofrendo dores de parto. Estou preocupado com a vida espiritual de vocês. E o desejo de Paulo é que eles se tornassem verdadeiros cristãos, que eles de fato se convertessem ao evangelho de Cristo. Verso 20, Paulo vai dizer: como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Que no verso 20, Paulo vai mostrar aqui o desejo de estar com eles fisicamente para poder corrigir eles, instruir eles pessoalmente, porque Paulo está perplexo ali diante da situação dos Gálatas. Estão retrocedendo, estão abandonando o evangelho para poder seguir rituais da lei, rituais, né, das tradições religiosas que Jesus já não precisava mais, que Jesus já não mandava mais cumprir, que já não era mais necessário. Então Paulo desejava estar com eles para poder corrigir eles no caminho da verdade. Verso 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Aqui no versículo 21, Paulo vai desafiar os Gálatas a refletir. Porque, de fato, vocês querem estar debaixo da lei? Agora lembre que a lei ela tem as suas exigências, tem as condenações. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. E aquele que não conseguisse cumprir a lei estava condenado. Então, Paulo está dizendo, para pensar, vocês não conseguem cumprir a lei, não teve homem nenhum que conseguiu cumprir a lei, somente Cristo, e vocês estão rejeitando Cristo para poder querer cumprir a lei, sendo que ninguém consegue, nem vai conseguir, e vocês estão condenados. Paulo está dizendo, puxa,
Vocês estão adotando a lei como base de fé, e não é a lei que vai salvar, é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos para o verso 22. Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. Aqui no verso 22, Paulo vai fazer aqui a referência ao Antigo Testamento, mostrando a história de Abraão, que teve 2 filhos, um com a escrava Agar e outro, Isaac, com o filho da livre, que era Sara. Paulo vai mostrar aqui uma comparação entre lei e graça. Ele vai dizer que a lei é o filho da escrava e o filho da livre é a graça, né? Que Deus nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. E nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Verso 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Aqui no versículo 23, Paulo vai continuar fazendo aí a sua comparação, a sua analogia entre Ismael, que era o filho da escrava, que nasceu de uma forma natural. Aí ele vai mostrar que Isaac, o filho da livre, Sara, ele vai mostrar que nasceu de uma promessa de Deus. Então ele mostra a diferença e a importância da promessa de Deus. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é a promessa de Deus, a promessa de redenção e de salvação. E ele vai mostrar que a lei é o filho da escrava, é algo natural, que surgiu natural, de modo natural. Só que a salvação não, por meio de Cristo, é uma promessa que Deus havia feito. Verso 24 vai dizer: isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, e esta é representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem como escravos. Aqui no verso 24, Paulo vai mostrar aqui a questão das alianças, vai mostrar que essa questão dos filhos, né, vai mostrar que é como se fosse 2 alianças espirituais. Ele vai mostrar que Agar foi uma aliança dada ali no Monte Sinai, que é a lei de Moisés. E ele vai dizer que os filhos dessa aliança estão debaixo de uma escravidão espiritual, que é a lei. Então ele vai dizer que a aliança ali no Monte Sinai é a aliança da escravidão, da lei. E no verso 25 ele vai dizer assim, ó. O verso 25 ele diz: pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Aqui no versículo 25, Paulo vai continuar mostrando que Agar, ali no Monte Sinai, onde Deus fez aliança com Moisés, ele vai mostrar que essa aliança é a aliança da lei, da escravidão espiritual. Então ele vai dizer que todos que estão vivendo debaixo da lei são escravos. Não reconheceram, não conheceu a verdadeira libertação. O verso 26, Paulo vai dizer o seguinte, no verso 26. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Aqui no versículo 26, Paulo vai mostrar o contraste entre a Jerusalém terrena com a Jerusalém celestial, que representa, a Jerusalém celestial aqui representa a nova aliança com Cristo. Então Paulo vai dizer que aqueles que estão com Cristo são cidadãos da Jerusalém celestial, são moradores, são cidadãos do céu. Ele vai dizer que é livre. Aqueles que fazem parte da aliança com Cristo são livres da escravidão, são livres da condenação do pecado. O verso agora 27. Pois as escrituras sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filho, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meu Deus, isso é forte. Isso aqui é poderoso. Paulo aqui está mostrando aqui uma profecia do Antigo Testamento, que está lá em Isaías 54, no verso 1. Ele fala da alegria daqueles que eram considerados estéreis, comparado com aqueles que tinham muito filho. Então Paulo está dizendo aí, mostrando a profecia, né, no sentido espiritual dos crentes, destacando que essa nova aliança que nós temos com Cristo, ela é superior à aliança antiga. Verso 28, Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Aqui no versículo 28, Paulo vai comparar os crentes em Cristo Jesus como Isaac, filho de Abraão.
vai dizer que Isaac foi nascido de acordo com uma promessa. Então os crentes, os cristãos, eles são filhos da promessa de Deus em Cristo e fazem parte da nova aliança. Nós não fazemos mais parte da velha aliança. Versículo 29. Naquela época, o filho que havia sido gerado com todas as crianças são geradas, perseguiu os que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Paulo aqui, no versículo 29, ele está mostrando aqui a relação que tinha entre Ismael e Isaac. Os dois eram filhos de Abraão, mas um filho da escrava e o outro filho da livre. E ele vai mostrar aqui como Ismael, o filho da escrava, perseguiu Isaac. E ele vai dizer que aqueles que estão debaixo da lei, ele fala que é os filhos da escrava, eles vão perseguir os que estão debaixo da graça. Então, os que estão debaixo da lei sempre vão perseguir, e ele fazendo esse paralelo com Isaac e Ismael, ele vai dizer que os que estão debaixo da lei, que são os escravos, sempre vão perseguir aqueles que estão debaixo da graça de Cristo Jesus, que são aqueles que de fato são livres. Então sempre vai ter perseguição, meu irmão. Esse povo aí que não quer aceitar a graça de Deus, que não quer reconhecer que só por meio de Jesus que vem a salvação, que não é pela lei, que a lei não tem condição de nos salvar, esse povo sempre vai perseguir aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Verso 30. O verso 30, Paulo vai dizer assim: mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: manda embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Meu Deus, é forte demais. Paulo aqui vai mostrar uma ordem dada por Deus ali para Abraão, quando Deus mandou Abraão expulsar Agar e o seu filho Ismael, e filho de Abraão também, que era o filho da escrava. Paulo está mostrando aí que Agar representa a velha aliança, da lei, a aliança da lei. E Paulo vai mostrar que Sara representa a aliança da graça. E Paulo vai dizer que aqueles que estão sobre a lei não vão herdar a promessa. Por quê? Porque Deus mandou Abraão mandar Agar e seu filho, a escrava, embora. Não herdou a promessa, não herdou a promessa do pai, não herdou a herança do pai, não. Foi embora sem direito a nada. Só que aqueles que estão na nova aliança da graça, representada aqui por Sara, por Isaac, que era filho de Abraão, Paulo está dizendo que esse sim tem direito à herança do pai. Verso 31, para finalizar. Verso 31, Paulo está dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Aqui no versículo 31, Paulo vai terminar aqui reforçando que os crentes não estão mais debaixo da lei, da escravidão da lei. Paulo vai mostrar que nós estamos livres, nós somos chamados para a liberdade em Cristo. E como filhos livres, nós temos a herança, nós somos herdeiros da promessa e membros da família de Deus, da família celestial. Então, através de Cristo, nós desfrutamos da graça que Cristo trouxe. Então, Paulo está falando para os Gálatas, para eles abandonar, porque eles estavam em Cristo, tinham conhecido o Evangelho, agora estão voltando para os dogmas dos judeus ali, de guardar o sábado, não come carne de porco, isso, aquilo, outro, e aquilo que a lei mandava o homem fazer. Paulo está dizendo, ó, sai fora disso aí. Sai fora, que isso aí é voltar à escravidão. Eu espero que você tenha entendido, que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Que Deus abençoe a tua vida, sucesso, 1 milhão de bênçãos.